e eu percebi que eu não tava fazendo bem pras minhas gatas. E aí, então, eu tinha esse cenário. Foi assim que eu peguei uma carona de caminhão e acabei deixando a minha gata com o caminhoneiro. Mas vai dizer que agora que eu contei a história inteira, não fez muito sentido. E aí, aqui é a Lizzy. Meu Deus do céu, eu não sei nem como começar esse vídeo. Bom, eu vou começar dando um panorama geral do que é a minha vida com as gatas, pra depois contar por que ela foi embora com o caminhoneiro que me deu carona. Bom, eu tô aqui em Paulo Afonso agora. Pra quem já conhece a gente aqui no canal, vocês sabem que eu sou nômade, moro cada mês em uma cidade diferente. Comecei a fazer isso faz pouco tempo. Bom, na verdade isso começou em 2020, mas a pandemia interrompeu. E eu retomei agora no começo desse ano, aí um ano depois de quando era pra ter começado tudo, agora viajando pelo Brasil, né? Eu tinha começado pela Nova Zelândia, enfim. Mas o fato é que antes de ir pra Nova Zelândia, eu vivia em Balneário Camboriú com as minhas duas gatas. Bem, elas são muito, muito, muito especiais pra mim. A Jessie veio pra minha vida quando ela foi encontrada perto da Arena do Grêmio. E eu já queria adotar uma gatinha, já tava pensando nisso, tava morando sozinha em Porto Alegre. E o fato dela ser uma gata tricolor que foi encontrada perto da Arena do Grêmio, quando eu morava em Porto Alegre, era sócia do Grêmio, ia em todos os jogos e tudo mais, pra mim foi uma simbologia muito grande e eu tive que ficar com ela. E a Jessie é minha grande parceira, assim. Ela veio pra minha vida numa fase que eu tava me recuperando de um quadro depressivo bem complicado, assim. E eu brinco que ela salvou a minha vida várias vezes. É uma brincadeira, mas com um baita fundo de verdade, assim. Então nós somos muito apegadas uma à outra. A Ela nasceu no Rio de Janeiro. A Ela nasceu na casa do meu ex-namorado. A mãe dela foi encontrada no carro do meu ex. E quando foi pra casa dele, a gente descobriu que ela tava com um bebezinho, né? Então nasceram 6 filhotes. Eu brinco que a Ela muito me escolheu, assim, porque eu ia pra casa dele e a ideia era que eu pegasse a tigradinha, sabe? Uma que era toda manchadinha, assim, eu achava ela muito bonita. Mas a Ela sempre foi muito mais calma do que os outros gatos e tal, mais tranquilinha. Ela gostava de carinho, gostava de aconchego. E os outros gatos todos muito mais agitados, né? E a família do meu ex era muito agitada. E tinha um labrador envolvido e tal, e ficava todo mundo naquela gritaria, e pega um gato pra cá e um gato pra lá e tal. Eles são com muita energia, assim, né? E eu sempre quieta num canto, e a Ela vinha e ficava, tipo, deitada, encostada em mim e tal. Então eu brinco que ela me escolheu. E aí eu decidi, então, por ficar com ela por causa disso. Ela foi pra Porto Alegre, pra minha casa, quando ela já tava com 2 meses e meio, porque tem uma restrição pra pegar voos, né? Não pode pegar voo quando é muito nenenzinho e tal. E quando ela foi lá pra Porto Alegre, né, a adaptação dela com a Jessie foi muito difícil, porque a Jessie era muito apegada a mim, muito acostumada a ser sozinha. Mas chegou um momento em que elas estavam se dando muito bem. Por isso que o ápice da interação entre os gatos, né, você percebe que os gatos estão se dando bem quando eles se dão banho. E eu tinha chegado nesse momento com elas, né, então isso me deixava muito feliz. E aí eu me mudei de Porto Alegre para Balneário Camboriú. Essa primeira mudança foi bem difícil para elas, mas com o passar do tempo elas se acostumaram e começaram a interagir normalmente, tal, as duas de novo. Quando eu me mudei pra Salvador, no final do ano passado, foi muito complicado, muito complicado. Tinha gatos no pátio, né, que estavam acostumados a ir lá naquela casa, e meus vizinhos alimentavam os outros gatos, os gatos iam na janela e brigavam com a Jessie, brigavam com a Ela. Foi bem complicado. Eu vou entrar e a gente continua esse papo lá dentro, porque inclusive a Jessie tá aqui miando na porta, querendo a minha presença. Ela tá muito carente desde que a Ela não está mais conosco. Bom, então como eu tava falando, o cenário que nós tínhamos agora era esse. Eu fui pra Salvador e a Jessie, que é esse serzinho aqui, brigava com os gatos da rua, pela janela, né, filha? Era um caos, um verdadeiro caos. E ela começou a ficar tão estressada que ela descontava o estresse dela até na Ela. Elas estavam começando a brigar e eu percebi que eu não tava fazendo bem pras minhas gatas. E aí eu me mudei, ainda em Salvador. Eu fui do apartamento na Praia do Flamengo pra Ondina. Foi um pouco estresse, assim, mas foi um pouco mais tranquilo e eu percebi que se eu tivesse num apartamento, seria tudo mais fácil. Porque eu não teria os gatos da rua passando e eu conseguiria fazer elas se acostumarem mais fácil. Só que eu me dei conta que as cidades por onde eu vou passar são cidades pequenas, sem estrutura, é muito difícil achar um apartamento alto que esteja dentro do que eu tô disposta a pagar. E aí, então, eu tinha esse cenário. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Foi papo de muitas sessões de terapia, enfim. Elas foram essenciais, assim, na minha vida, né? Eu adotei as duas
pra dar a melhor vida que eu pudesse pras duas, pra que a gente tivesse essa troca de amor e carinho que a gente teve durante aí 3 anos, né? E foi muito importante pra mim, e eu tenho certeza que muito importante pra elas também. Quem conhece, né, eu com as gatas e tal, sabe que nós somos muito apegadas uma na outra. Mas falando particularmente da Ela, a Ela é uma gata que ela vai com todo mundo, ela gosta de gente, ela é quase um cachorro, assim, ela vira de barriga pra receber carinho, ela recebe as pessoas na porta, ela é muito dada, assim, ela vai com todo mundo e tal. A Jessie não, a Jessie vai comigo e ela demora muito tempo pra pegar confiança em qualquer outra pessoa. Depois de Ondina, minha mãe voltou de Salvador com várias coisas minhas. Eu falei assim, não, vou ficar só com o mochilão e tal, porque daí eu vou ir viajar, eu preciso poder carregar as minhas coisas. Quando chegou o dia de ir embora de Ondina, que eu botei meu mochilão nas costas, eu me dei conta que eu tinha meu mochilão, uma mochila na frente, com as minhas coisas de trabalho, uma mala de rodinha, onde ia as coisas das gatas, uma mala de mão, onde ia a minha roupa de cama e tudo mais, que eu até podia pendurar aqui, mas eu ainda tinha 2 gatas pra carregar, faltava uma mão. Falei assim, eu não tenho autonomia pra viajar, eu tinha muita coisa mesmo, eu não tinha autonomia pra viajar de ônibus e tal, como eu queria. Aí eu já pensei, legal, tenho que me desfazer de algumas coisas, de repente as roupas de cama e tudo mais. Mas quando eu cheguei em Maragogi, a casa onde eu ia ficar não era um apartamento alto, porque, de novo, eu não conseguia encontrar um lugar que atendesse tudo e tivesse no meu orçamento. Ele era no térreo e tal. E tinha acesso à rua, e as duas estressadas, a Jessie começou a descontar muito na Ela. E aí, voltando naquilo que eu tava falando das sessões de terapia, né? Eu comecei a colocar na minha cabeça e entender que esse movimento dessa vida nômade, de conhecer o mundo, de me jogar, de conhecer pessoas e conhecer culturas diferentes e tudo mais, é o que eu preciso fazer agora, é o que faz sentido pra mim agora, é como eu quero levar a minha vida nesse momento. E é muito egoísmo da minha parte querer que elas se encaixassem nisso, sofrendo do jeito que elas estavam, toda uma adaptação nova, em casa nova toda vez e tal. E ao mesmo tempo que eu tenho essa responsabilidade com elas, porque eu adotei elas, eu tenho a responsabilidade de fazer elas ficarem bem, de fazer elas se sentirem amparadas e amadas, de dar conforto e segurança pra elas. Não tinha a responsabilidade de ficar pra sempre na mesma casa, porque isso é mais confortável pras minhas gatas. Então, tendo todo esse cenário em vista, eu comecei a entender que eu precisava doar elas de verdade, né? No mundo ideal, eu teria encontrado alguém da minha família pra ficar com elas pelos próximos 3, 4 anos, enquanto eu faço isso, que é o meu sonho de dar essa volta ao mundo e tudo mais, e depois eu voltaria e reencontraria elas e a gente seguiria a nossa vida feliz. Eu não encontrei. E pra quem me segue no Instagram sabe que eu tentei muito. Eu pedi pra amigos, eu conversei com todo mundo, eu tentei muito com a minha família. Então, a decisão que eu tomei foi: elas vão ficar comigo até eu sentir que eu posso entregar elas e elas vão ser amadas e vão ser cuidadas, mesmo que não seja pra me devolver no futuro. Mesmo que seja pra essa pessoa ficar com elas e eles compartilharem essa vida. Porque eu comecei a entender que eu não sou dona delas. Eu tava ali pra dar um lar de amor enquanto fosse possível, sabe? E retribuir todo o amor que elas me dão enquanto fosse possível, com a responsabilidade de não largar elas na rua, óbvio, eu jamais faria isso. E é muito engraçado que exatamente quando eu me dei conta que isso estava acontecendo, que eu cheguei assim, parece que eu internalizei. Sabe quando você já sabe de alguma coisa, você tá vendo, mas não tá conseguindo colocar aqui dentro de verdade, sabe? E exatamente quando eu consegui, quando eu falei assim, é isso, eu preciso achar alguém que esteja disposto a dar o amor e o lar que elas merecem, ao invés de ficar brigando pra que elas se encaixem no estilo de vida que faz sentido pra mim. Não precisa fazer sentido pra elas porque faz sentido pra mim. E principalmente, isso que eu falei antes, sabe? Deixar de ser egoísta com isso, de querer a presença delas, porque parece muito legal ser nômade, viajar e tal, não sei o que, mas também é bem solitário. E elas são grande parte do meu suporte emocional pra conseguir viver isso que é o meu sonho, sabe? E aí tá, tudo isso eu tava sentindo quando eu fui embora de São Bento, né, que é Maragogi. E aí eu fui pra ir embora de lá com todas essas coisas. Vou deixar o vídeo aqui que eu fiz na hora que eu tava pedindo carona pra Maceió.
Como vocês podem ver, eu não tenho autonomia, realmente eu carrego muita coisa. Aí tem as 2 caixinhas das gatas, o meu mochilão, a mala de vermelha que é só delas. Pedi minha carona pra Maceió, eu queria uma carona de caminhão, porque eu sabia que eu ia conseguir acomodar as minhas coisas e eu me sinto mais segura com caminhoneiros. Bem, aí o segundo caminhão que parou, porque o primeiro eu não senti que a energia do caminhoneiro batia com a minha, falei, não vou. O segundo caminhoneiro que parou, eu simplesmente entrei. Eu me senti super confortável com ele e tal. Coloquei as gatas ali, as gatas foram atrás. E aí, tá, papo vai, papo vem. O cara começou a perguntar sobre como é que era a minha vida e tal, né? Porque eu tava pedindo carona, eu comecei a contar as coisas pra ele. E aí ele falou assim, nossa, mas elas devem sofrer muito, né, as gatinhas. Aí eu falei, nossa, sofrem mesmo. Eu tô inclusive pensando como é que eu vou fazer e tal. Tentar doar elas pra alguém, porque é muito egoísmo meu. E falei essas coisas que eu tava sentindo pra ele. Depois que eu falei tudo isso, ele disse assim, nossa, minha filha quer tanto uma gata e agora tu me aparece com isso, a gente tá nessa guerra lá em casa e tal. Aí eu falei, ó, quando vê a tua oportunidade, mas sabe quando você fala meio... Aí ele disse assim, mas eu não quero porque gata dá... É gato ou é gato? É macho ou fêmea? Eu falei, é fêmea. As duas. Aí ele, ó, fêmea não dá porque dá cria, depois você fica cheio de gato em casa. Eu falei, não, elas são castradas, as duas. Castradas e vacinadas e FIV-FeLV negativo, tudo certinho. E aí ele falou, me olhou assim, e sabe quando você troca um olhar com a pessoa e fala assim, eita, fechou? Eu não sei explicar. Eu, nessa viagem, nisso tudo assim, de pedir carona, de ficar em Airbnb, desde lá da Nova Zelândia, a gente pegava muita carona de caminhão, carona com motorhome, sabe? Eu confio muito nos meus instintos, você sente quando é pra ir, quando não é. Lá na Nova Zelândia também, teve uns caras que quiseram nos dar carona e tal, eu e a Gabi a gente se olhava e tipo, parece que não. E eu acho que depois que eu vi mulheres que correm com os lobos, então eu tô mais chata ainda com isso, sabe? Eu confio muito no meu instinto, eu ando sempre atenta, com os olhos bem abertos e prestando muita atenção, mas eu confio muito no que eu sinto, no meu instinto mesmo, sabe? No sentimento que bate na hora. E aí nessa hora, que eu falei que eram castrados e tal, a gente se olhou assim... Dali pra frente, eu tinha uma certeza muito grande de que eu tinha que deixar ela com ele, mas ao mesmo tempo tava me doendo muito. Eu chorei muito, muito. Eu tava de óculos de sol, assim, baixava o óculos e chorava. Aí eu chamei minha mãe. Falei, mãe, tá acontecendo isso, isso e isso. Falei pra minha irmã também. Minha irmã falou, não, é muito em cima da hora, tu não pensou direito nessa decisão e não sei o quê. Falei, Lari, é uma decisão que já tá amadurecendo aqui dentro, sabe? Mas eu entendo que a preocupação dela era que eu não conhecia o caminhoneiro em si. Mas esse é o tipo de coisa que a energia abate, sabe? Aí eu falei, quer saber? O meu coração tá mandando eu entregar ela pra alguém que tá simplesmente disposto a dar amor. Quando nós paramos pra eu descer, né? Ele pegou ela assim e já começou a conversar e tal. Falei, não, é pra ser. Troquei contato com ele e tudo mais. E agora ela já tá com o reforço da vacina dado, dormindo na cama deles. A filha dele me manda foto de todos os dias, fotos dela e tal. Aí ela tá, então, em Maceió. Ô, gata viajada, viu? Porque nasceu no Rio de Janeiro, morou em Porto Alegre, morou em Balneário Camboriú, morou em Salvador, morou em Maragogi e agora tá em Maceió. Eles têm uma labradora, que inclusive já estão se dando super bem, melhor do que ela com a Jessie. A Jessie também tá melhor, porque a Jessie tá carinhosa, vem falar comigo e tal. Antes ela tava estressada, passava pela ela o tempo todo, porque a Jessie é territorialista. Hoje eu vejo que eu fiz o melhor pra elas duas, sabe? Talvez não pra mim, que eu morro de saudade. Achei que eu ia sobreviver esse vídeo sem chorar. Mas é isso. Eu acho que faz parte de amar você querer ver a outra pessoa feliz e o melhor possível, sabe? E nesse momento, pra ela, o mais feliz que eu podia fazer ela não era estar comigo, sabe? Ela era, sim, muito apegada a mim e tal, tinha uma relação diferente comigo, mas ela gosta de gente, gosta de carinho, gosta de rotina. E eu sei que ela vai criar laços muito bonitos com essa família também, sabe? A Jessie vai ser um pouco mais difícil no momento que ficar insustentável ficar com ela também. Mas eu não vou apressar as coisas, eu vou deixar as coisas acontecerem. E assim como com ela, foi um sentimento muito forte de que aquela era a coisa certa que eu tinha que fazer, que aquela era a hora certa, que aquilo era o ato de amor certo a se fazer.
eu acredito que com a Jessie vai acontecer também. Por enquanto, o que eu sinto é que ela precisa continuar comigo. Mas é isso. Foi assim que eu peguei uma carona de caminhão e acabei deixando a minha gata com o caminhoneiro. Se eu conto assim, né? Parece insensível, loucura, enfim. Mas vai dizer que agora que eu contei a história inteira não fez muito sentido. Me conta nos comentários o que é que você faria, se você acha que conseguiria fazer isso também, enfim, bora bater esse papo aí nos comentários pra aliviar meu coraçãozinho, por gentileza. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra acompanhar aí as aventuras dessa vida na estrada, que vai saber o que vai acontecer na próxima carona de caminhão. Obrigada e até a próxima!